A gente está aqui. Esse mês vai ser um mês bem legal para nós e eu queria te convidar para todo esse mês. Hoje a gente começa com esse momento de ceia, momento de família, momento em que a gente celebra o amor, celebra a relação com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Esse mês a gente tem ainda o Dia dos Pais, semana que vem. Dia 23 nós temos a nossa Vem na Onda. Nosso professor Leandro ali, ó, tá preparando para nós uma corrida de 5 km. É isso mesmo, Leandro? 4? Não, eu quero 18. Calma aí. Não, em respeito aos amadores, em respeito a vocês amadores, eu vou deixar 4 km, tá? Porque por mim seria 15, fácil. Tá? Vocês viram a velocidade que eu já tô. Se você não viu o vídeo, eu recomendo você ver no slow motion, para você ver a velocidade da corrida do rapaz aqui, ó. Tá? Então, 4 km, dia 23, 6 da manhã. E a ideia é o seguinte, gente, a ideia é a gente estar junto, tá? A gente tem camiseta, tem medalha. Eu queria que a gente convidasse pessoas também. A gente tem 100 inscrições, tá? 100 inscrições. O link já está disponível, Leandro? Já, né? O link já está disponível. A gente vai compartilhar no grupo de hoje para amanhã, no Instagram também. Então vai ser um momento aí da gente estar junto. Ah, mas eu não consigo correr. A ideia é a gente estar junto. Se você não corre, assim como eu, a gente vai caminhar passos lentos, tá? Não tem problema não. A ideia é a gente estar junto. Nerivaldo, não vem que você só caminha, tá? Não vem... tá aí todo atleta... E 24, 23 é o nossa corrida, nosso encontro aí. 24 é o nosso batismo. Aqui na Porto a gente tem um batismo de 2 formas. Batismo para aquelas pessoas que estão chegando para a fé em Jesus. E nós temos também a renovação de votos. Você que está na caminhada aí há muito tempo. Estava conversando com o Nerivaldo, ele falou, tem 30 anos, Neri? 30 anos que ele se batizou. E a gente faz a renovação de votos também. Então, se você está na carreira cristã aí, quer renovar seus votos na fé, a gente faz esse momento também. Eu só peço um favor para você que quer batizar ou renovar seus votos. Passa o seu nome o quanto antes para a gente, porque a gente dá um presente, tá? Gratuito. Tá? É só R$159 de oferta. Mas tô brincando, gente. Tô brincando, não tem nada de dinheiro. A gente dá uma camiseta de presente em celebração e a gente precisa mandar fazer essa camiseta, né? Então, a gente está já no início do mês, então a gente precisa desse tempo hábil. Então, se você tem decidido aí, passa o seu nome o quanto antes para nós. Cadê a Janina? Tá aqui? Janina, passa o nome para a Janina aqui, ó, que a gente tem um grupo lá específico para a gente acertar isso, tá? Dia 24, dia 30 à noite, sabadão, é a nossa festa de aniversário. A gente vai ter um sarau aqui, muita música, conversa, bate-papo bom. Então, eu queria que você se programasse para isso. A gente tem pensado o seguinte, nós temos a camiseta, nós temos a corrida, nós temos o ingresso pro sarau, tudo isso custa, né? Então a camiseta é R$50, a corrida é 35, o sarau é 50 convertido em consumação, mas é um custo. Então se você quiser, nós adquirimos recentemente uma maquinazinha de cartão de crédito, se você quiser passar esses valores divididos no cartão, a gente pode fazer, tá? De hoje para amanhã a gente vai liberar uma forma lá no nosso grupo e você pode passar isso no cartão para não sobrecarregar o seu financiamento aí, familiar e ao mesmo tempo você participar. Amém? Vamos agradecer a Deus? Respira fundo aí, que bom. 2 anos já e só ainda. Quanta coisa a gente já viveu nesses 2 anos, mas só tem 2 anos. Né, Tiagão? Segura a onda, filho. É só 2 anos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o vento sopra e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. A gente só entra no fluxo. Obrigado, Senhor, por esse fluxo nos conduzir. Obrigado que a gente não tem controle. Obrigado porque o agir, Deus vem do Senhor. Deus, a fé vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. A gente só se rende. Nós queremos agradecer ao Senhor porque estamos iniciando esse mês de celebração e a gente tem muito que celebrar. A gente quer agradecer nesse primeiro encontro, ó Deus, pela nossa história. Nós vamos relembrar, Senhor, essa história que merece ser contada, que merece ser compartilhada e que nela o nosso coração seja permeado de gratidão ao Senhor. Gratidão pela relação, pelos amigos,
relação, ó Deus, ó Pai, gratidão, ó Deus, pelos confrontos que temos nesse tempo. Ó Deus, e gratidão, Senhor, por tudo aquilo que a gente nem sabe ainda, mas o Senhor vai permitir a gente viver. E a gente só quer dizer muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Queria ler com a gente hoje o livro de Atos, capítulo 1. O livro de Atos, diferente dos 4 primeiros escritos do Novo Testamento, só para a gente relembrar, é um livro histórico dentro do Novo Testamento. A gente começa com os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. A gente vem com o Evangelho de João, que são as narrativas do ministério de Jesus. E Atos agora é um livro escrito pelo mesmo escritor de Lucas, no caso, e ele agora vai escrever, então, os primeiros passos históricos da igreja pós-ministério de Jesus. Como que se deu? Como que aconteceu? E eu queria relembrar com a gente esse início do livro de Atos sobre um ponto interessante nesse contexto que a gente está vivendo. E eu quero ler aqui, a gente vai lendo juntos. Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Lucas escrevendo, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, os 40 dias que ele apareceu novamente, né, depois da ressurreição, ou seja, ficou 40 dias ali provando para os discípulos que era tudo real. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes disse: não lhes compete saber os tempos e as datas, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Olha que texto legal. Teófilo, eu estava escrevendo para vocês, só que agora a história tem um outro desfecho. A história agora tem uma nova fase. Chegamos a um checkpoint aqui do joguinho do videogame, né, do jogo online. Chegamos num checkpoint. Ok, tudo que a gente viveu, legal, muito bacana, mas existe um outro lado aqui agora. Existe uma nova fase, existe agora uma direção diferente. E eu gosto muito dessa perspectiva, como o Lucas apresenta, porque imagine nós conhecendo Jesus. O que a gente sairia a fazer? Imagina que você conviveu 3 anos com Jesus, você deixou seu pai, sua mãe, sua profissão que até então você exercia, seus planos que até então você elaborava, e você conheceu um cara que andava sobre as águas, ressuscitava mortos, curou até sua sogra. Não sei se isso é celebração, né? Para alguns, para mim é. Para mim é totalmente uma celebração. Ressuscitou morto, multiplicou pão, falou assim: agora nós vamos arrasar. O que a gente faria? Pensa, você recebeu a visita de um cara que você viu coisas maravilhosas. No mundo da internet, no mundo do Instagram, no mundo do TikTok,
no mundo em que vale o que você escreve, o que você traz de inovação, no mundo em que vale o que você publica, no mundo que vale quem sai à frente, no mundo em que a novidade está borbulhando, o que faríamos se Jesus chegasse na nossa casa? Passasse com a gente 3 meses e mostrasse tudo que ele fez. O que a gente faria? Ah, meu amigo, o dedo coça para fazer um post. Ele dormiu lá em casa. Quem? Jesus? Jesus. Eu sou amigo dele. A gente ferveria para quê? Para mostrar para todo mundo que esse Jesus é de quem? É meu. E a gente vai lembrar lá do Senhor dos Anéis, o meu precioso, meu segredo. Ah, esse é meu, esse eu quero, eu tenho, você não tem. E a gente vai lembrar, eu lembrando desse texto e dessa reflexão, lembrando daquele filme do livro, o livro de Eli, lançado em 2010, se eu não me engano, mostra exatamente isso. Mostra alguém que um dia soube de algo diferente. Soube de algo que salvaria. Soube de algo que era até então desconhecido. E mostra um personagem fazendo o quê? Percorrendo o mundo para quê? Para ter o poder da informação. Num mundo caótico, num mundo de cego, quem tem um olho é rei. Num mundo de caos, quem tem um alívio é rei. No mundo de analfabeto, quem lê a E, I, O, U. No mundo de dor, quem tem um antídoto. Quando a gente fala dessa descoberta da espiritualidade, dessa primeira fase, o nosso coração humano tende a criar as nossas religiões. E nas religiões a gente tende a deter o poder do conhecimento. Nós somos esse personagem que está correndo o mundo, matando geral, para ter o quê? Eu tenho a posse do segredo. Eu tenho o pó mágico. Eu tenho a cura. Eu tenho o segredo. Eu tenho arrasta para cima e compra meu curso. Eu tenho, você não sei, mas eu tenho. E aí vem a palavra de Jesus dizendo, e eu acho que Jesus gostaria disso, né? Tipo assim, opa, legal, vamos lá, agora que a gente vai arrasar. E os discípulos ainda perguntaram, Jesus, então é agora? A gente pode? A gente pode chegar lá na porta do Império Romano e falar assim, até agora não, até agora sim, mas a partir de agora é nós. Jesus, a gente pode sair anunciando aí que agora nós somos livres? É agora, me dá o ok que eu atiro. Me dá o ok que eu arraso. O vídeo tá prontinho, só pode soltar? Aí Jesus fala assim, vocês vão ficar em Jerusalém. Cara, que tortura. Você tá com poder na mão, você tá com a notícia na mão, você tá com o vídeo da bicha pinga que vai finalmente salvar o rolê. E Jesus fala assim, vai para Jerusalém e fica quietinho. Você tá na ponta da agulha para resolver a vida. E Jesus fala assim, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que vocês recebam a promessa final. Não é torturante? Até que algo se complete. Até que algo aconteça que eu venho já dizendo o tempo inteiro. Eu vou enviar alguém, quando eu for... O que Jesus está anunciando aqui? Jesus está anunciando, claro, um projeto, o plano, né, de toda a espiritualidade, mas Jesus está confrontando esse nosso ímpeto, esse nosso achismo, essa nossa sede de poder. Jesus, no plano, né, Deus, no plano eterno de salvação do homem, inclui a salvação de não achar que a religião, de não achar que o acesso a Deus se transforme numa religião de poder. É agora que a gente vai vingar todo mundo que desmereceu a gente? Ah, aquele cara que reprovou, e os discípulos eram trabalhadores normais que foram reprovados pela religião. O fato dos discípulos não terem continuado como rabinos e voltado a ser pescadores, isso quer dizer que eles tinham ido a uma prova, a mesma prova que Jesus se apresentou ao templo aos 12 anos, e eles tinham sido o quê? Reprovados. Não, pode voltar para ser pescador mesmo, que aqui você fez o ensino médio, tudo certo. Ah, e agora então, aqueles caras lá vão entender agora que eu tenho o pó mágico.
Aí Jesus diz assim, não, vocês vão ficar esperando. E é legal esse movimento, é legal porque controla esse nosso ímpeto de achar que a religião, que a espiritualidade é uma religião onde a gente vai deter o poder em detrimento do outro. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam algo especial. E aí eu quero ler com a gente, capítulo 2. 10 dias depois, aproximadamente, chega então o dia especial. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentadas. Olha que legal. No dia de Pentecostes. Não tem nada especial aqui, tá, gente? Não é, o dia de Pentecostes não é um dia característico para esse movimento. Era um dia comum. Estavam todos reunidos, inclusive outras pessoas em Jerusalém, porque era uma festa. Era na praia do nosso. Acho que não foi legal, né? Nela aí. Eu sei onde você estava ontem, tá, querido? É porque eu vi você lá, tá? Tô brincando. Tava no camarote, meu bebê. Réis mortais, e a gente lá na arena. Fumaça na cara. Muita fumaça. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente. Essa fase da espiritualidade é uma fase em que não tem nenhum controle humano. Jesus diz assim, olha, vocês passaram 3 anos comigo. Vocês vão fazer mais do que eu fiz. Vocês querem sinais? Preocupa não, vocês podem fazer mais. Mas essa fase aqui não é uma fase em que não é uma fase em que nós, não é uma fase em que porque eu sou, porque ele me veio, porque ele me visitou, porque eu o conheci, porque eu andei com ele. Você sabe com quem você está falando? Mundano. Essa fase aqui completa a nossa experiência com Deus quando a gente entende que a espiritualidade não é o que a gente busca. Espiritualidade é algo que nos encontra. Eu gosto da palavra contemplado. Eu sou contemplado. Contemplar não é algo que eu provoco. Contemplar é algo do qual eu sou vítima. Sabe aquele entardecer? É você que provoca o entardecer ou você que percebe o entardecer que já está lá? Sabe quando você está andando no carro, águas claras, 6 horas da tarde, aí você está subindo a araucárias que sobe? Castanheiras que sobe. Aí você está subindo, daqui a pouco você está lá no estresse, lembrando que chegar em casa tem 8 meninos para você cuidar. Aí você amanhã tem que trabalhar de novo. E tem aquela coisa toda, aí quando você está ali na altura ali, chegando ali no McDonald's, em Águas Claras tem aquele céu e não sei se você já percebeu, mas o pôr do sol fica bem no meio da rua. É você que provocou aquilo? Não. Você só na sua rotina, de repente você viu. O que Jesus está provocando aqui é uma transição entre a religião que produz poder e a espiritualidade que nos preenche. É de repente. É numa festa comum. É numa festa que já acontecia desde o Antigo Testamento. 4.000 anos, 6.000 anos, sei lá quantos anos antes. Já acontecia. Uma vez por ano todo mundo se encontrava na festa de Pentecostes. Mas, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Espiritualidade não é algo que a gente acha. Espiritualidade é quando a gente se sente encontrado por Deus. A história que merece ser contada nesse contexto dos apóstolos, não é que eles encontraram finalmente um Jesus que ia curar, que ia fazer, que ia acontecer. É a história de que finalmente eu fui encontrado. Eu fui encontrado. E olha que nós estamos falando de gente que já tinha andado com Jesus presencialmente durante 3 anos. A carreira da religião é fácil. A carreira de encontrar esse salvador da pátria é fácil. Tem muita gente no Brasil e no mundo falando de quê? Falando dessa religião. Faz isso, faz aquilo, vem cá, é isso, é assim.
cognitivamente falando, viver a realidade da religião é a coisa mais fácil do mundo. Agora, a religião e a espiritualidade tem uma diferença abismal, porque na espiritualidade não é você o que você aprende, é o quanto você é invadido por algo. Sabe aquele dia que você está lendo a Bíblia, o texto que você já leu várias vezes, você tem uma percepção diferente? Sabe aquela música que você ouve a vida inteira, mas teve um dia que você teve uma percepção diferente? Sabe aquele quebrantamento? Sabe aquele insight? Sabe aquela experiência que você nem imagina, você não estava buscando, e de repente você teve aquela compreensão? A espiritualidade não é o que eu busco em Deus. A espiritualidade é o quanto eu percebo que Deus me visitou. É um estado de contemplação. Eu fui contemplado por algo. De repente, veio do céu um som. E não importa a sua carreira, não importa se você é novo na fé, ou já como nós, bem vividos na fé. Como o Sérgio, mais vivido ainda. Muito vivido. O importa é entender, é ter a sensibilidade de perceber que um dia esse evangelho vai te encontrar. Citei aqui esses dias a história do Dietrich Bonhoeffer, que ele diz que ele se converteu ao Senhor quando ele já estava terminando seu doutorado em teologia. O que ele estava fazendo antes? O que ele estava fazendo antes? Ou seja, praticar a religião, gente, qualquer de nós faz. Um pet lá da nossa casa, ele pode ser religioso. Já viu o vídeo de cachorro orando antes de comer? Melhor que eu. Na minha fome eu nem lembro de orar. O cachorro não. Se você ensinar um cachorro, ele vai... Pode comer. A religião é isso, a prática é isso. Eu acho bonito essa história, Jesus dizendo, e Lucas dizendo, olha, eu escrevi outro livro, o Teófilo, dizendo para você as práticas. O que Jesus fez, o que Jesus deixou de fazer, onde a gente foi, onde a gente não foi, o que Jesus falou, os acontecimentos. Teófilo, eu estou te contando a primeira fase. Agora, nessa segunda, Teófilo, foi totalmente diferente. Porque nos 40 dias de Jesus não teve multidão, não teve milagre, não teve cura. Os 40 dias de Jesus, depois de ressurreto, é conversa tete a tete. É Jesus aparecendo para nós escondido, é Jesus aparecendo na praia e fazendo peixe para a gente comer, é conversa. Opa, essa parte está diferente. E antes dele ir embora, ele disse assim, não, preocupa agora não. Fiquem em Jerusalém. E aí, Teófilo, de repente. E aí o texto continua. Havia em Jerusalém, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Caraca! Cada um. Havia em Jerusalém judeus, por ocasião da festa de Pentecostes. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-os, a multidão ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou em outra versão, na sua língua materna. Qual é a experiência máxima com a espiritualidade? Não é achar algo, é ser achado em algo. Como a gente sabe o nosso nível de fé, nosso nível de espiritualidade? Não é o quanto eu vou à religião. Não é o quanto eu vou ao culto.
Não é o quanto eu vou às práticas, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu executo, não é o quanto eu obedeço, não é o quanto eu exercito a fé, não é o quanto o movimento é de eu ir. O movimento máximo, a intensidade máxima da espiritualidade é a percepção de que eu fui contemplado. E, sequencialmente, consequentemente, o quanto, ao ser contemplado, eu entendo essa fé, eu entendo essa mensagem, eu entendo esse Deus na minha própria língua materna. Você já imaginou isso? A religião que nós criamos, ela quer formatar um Deus coletivo. Um Deus absoluto. Um Deus em que todo mundo tem que sair do seu lugar para acessar esse Deus. A espiritualidade diz o seguinte: Deus vai te encontrar onde você estiver. A religião diz: você tem que ir para a cidade tal. Você tem que ir para o congresso tal. Você tem que ir para a igreja tal. Você tem que ir para o evento tal. Você tem que ir para os empoderados tal. Você tem que ir para o congresso tal. Você tem que ir para a cidade santa. Você tem que se ajoelhar na direção certa. Você tem que ter uma postura correta. Ou seja, a religião diz para nós, a religião que nós criamos diz para nós que nós temos que sair do nosso lugar para acessar esse Deus. Jesus está dizendo: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão contemplados por algo que vocês ainda não viram. E quando você for contemplado, você vai entender na sua mais íntima intimidade, a sua mais profunda intimidade de afeto. Como se você estivesse entendendo essa linguagem materna. Você já imaginou isso? Você, solteiro, vai conhecer um Deus solteiro que não te obriga a casar. Você casado vai encontrar um Deus que sabe as dores do casamento. Oh, glória! Você que divorciou vai encontrar um Deus divorciado. Você criança vai encontrar um Deus criança. Você pai vai encontrar um Deus pai. Você mãe, você vai encontrar um Deus mãe. Você filho vai encontrar um Deus filho. Você adolescente vai encontrar um Deus adolescente. Você doente vai encontrar um Deus que sabe o que é ser doente. Você ferido vai encontrar um Deus ferido. Você divorciado vai encontrar um Deus divorciado. Você desesperado vai encontrar um Deus desesperado. Porque a religião diz para a gente sair da nossa realidade para encontrar Deus. A espiritualidade divina diz: Deus vai te encontrar na sua realidade e você vai entender Deus falando na sua linguagem materna. Qual é o máximo da espiritualidade? Qual é o milagre desse dia aqui de Pentecoste? Há uma discussão eterna na igreja sobre o que é esse sinal do Espírito Santo. E eu quero respeitar todas. Não importa se é falar em línguas estranhas, língua dos anjos, se é pular, se é fogo, se é manto, se é repleplé, não importa. O que importa é que depois dessa experiência, Deus seja conhecido em todas as realidades. Deus seja acessado. Deus seja percebido. A espiritualidade contemple cada um na sua realidade. Enquanto a religião diz para a gente fazer um movimento absoluto e único para o santo diz: eu vou acessar todas as realidades. Ele dormiu lá em casa. Ele me visitou na prisão. Ele me visitou na fome. Ele me visitou no pecado. Ele me visitou na dor. Ele me visitou no morador em situação de rua. Ele abençoou e visitou uma prostituta. A ponto de uma prostituta entrar onde? Isso é uma afronta para a religião. Como que na linhagem do Filho de Deus existe uma prostituta como fonte? É porque a religião não entende isso. Mas a espiritualidade entende. Porque no fim, a espiritualidade é o ápice da espiritualidade. É você entender Deus na sua realidade. Amém, gente? E a gente vai ver isso no filme O Livro de Eli.
O livro de Eli com Denzel Washington, nosso irmão, mastro, né? Mostra ele nessa jornada da espiritualidade. Eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou, não ando pelo que vejo, porque ele é cego. Quem não assistiu ainda, dei spoiler. Mas acho que todo mundo assistiu. É cego. E no fim, qual é o propósito dele? Um livro para ele ou um livro para geral? Um livro para geral. Eu não quero o poder para eu finalmente resolver a vida no sentido do controle. Eu quero mergulhar nesse Espírito Santo para que esse Espírito passe por mim e alcance todo mundo. Eu quero que esse Espírito visite a minha casa, na minha realidade, para que minha casa seja esse testemunho. E aí se cumpriu o que Jesus disse em Atos 1:8. Vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas. Como ser testemunha se eu digo para as pessoas que ela tem que sair das realidades dela? Como ser testemunha se eu vou dizer agora para o outro que ele não pode passar pelo que ele está passando? A gente confunde poder com autoridade. Nós lemos, recebereis poder na nossa percepção de poder. O que é poder para nós? Poder para nós é sobre o outro. Autoridade é a partir do outro. Quem tem mais autoridade? Quem tem mais poder? Lá na situação de favela, lá para os guetos sociais, a polícia tem poder. Ela pode chegar lá e quebrar o pau. Mas quem acessa o coração de quem está lá? Uma pessoa que nunca foi da favela ou alguém que saiu da favela? Alguém que acessou. Alguém que foi, alguém que é. Alguém que já experimentou. Às vezes a religião, nós estamos trabalhando com o poder, mas a gente não acessa o coração, porque a gente não entende Deus na nossa realidade. Então o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, se você quiser pular, pula. Se você quiser falar em língua, fale. Se você quiser entrar no repleplé, a gente vai abrir até as cadeiras aqui. Mas no final, a gente precisa sair dizendo, Deus visitou a minha realidade. Deus entende a minha dor. Deus entende a minha vida. E isso vai fazer com que a gente acesse o coração de outras pessoas. Comece a perceber se perto de você não tem gente com a mesma realidade sua. Comece a perceber. Quanto mais a gente mergulha na espiritualidade, mais pessoas semelhantes à nossa dor começam a aparecer para nós. Comece a perceber. Se os lugares, se as pessoas, se as realidades não se assemelham com as quais você passou. Comece a perceber. Isso não é à toa. Isso é porque precisa se cumprir a palavra de Jesus dizendo, vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, gente? Então eu queria ministrar o batismo com o Espírito Santo para nós nessa manhã. Para que a gente entenda, fui contemplado. Fui contemplado na minha realidade. E agora eu tenho autoridade para falar com as pessoas, porque elas vão entender pelo que eu passei. Elas vão entender o caminho de Deus na realidade deles. Se não é a sua realidade, amém. Mas na sua realidade, Deus vai nos visitar. Vamos orar? Cada um entendeu na sua própria realidade. Cada um entendeu como se estivesse falando na sua linguagem materna. A pergunta que esse texto faz para nós é: qual realidade da nossa vida a gente está fugindo? Qual realidade da nossa vida a gente diz que Deus não está? Que Deus não pode? Que Deus não iria? Qual dor? Qual consequência a gente está jogando como punição e não como experiência?
Qual trânsito tem tirado a nossa paz com tanta intensidade que a gente não consegue contemplar o céu, o pôr do sol logo à nossa frente? Qual? O que invade o nosso coração em relação à nossa história? Que está bloqueando, impedindo, camuflando, escondendo a contemplação do Espírito Santo. A nossa oração é que Deus abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que na nossa realidade a gente se sinta contemplado por essa visita. De repente. De repente. De repente. Essa semana o Aurílio postou algo na Porto e ele colocou uma música lá. Eu vou confessar que é uma música que eu nem gosto. Não é nem meu estilo, eu gosto de Nat Roots. Mas, cara, aquela música me pegou de um jeito. Me pegou. Eu tava sozinho em casa. Eu fiz igual o Sabino. Limpando casa e chorando. Com a música no repeat. 3 horas ouvindo a mesma música. Falei pro Tiagão, tem que cantar essa música lá na Porto, cara. Nem gosto. Não é nem meu estilo. Sabe o que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Você tá lá num dia, o abraço de alguém te quebra. Sabe o que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Você tá um dia lá, comum, de repente, Manuel. De repente, Manuel. A gente tá lá toda sexta-feira no podcast. Mas tem uma sexta-feira que vai um cara lá que quebra nossas pernas. Que perdeu a perna num acidente e 1 ano depois voltou à vida. Esse cara quebra nossas pernas. Sabe qual é o nome disso? Batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é na sua realidade você perceber, você foi contemplado por pílulas, por gotas de uma revelação de Deus, que te trouxe alívio, que te trouxe paz, que te trouxe segurança, que te trouxe... vou aguentar mais uma etapa. Amém? Isso é batismo com o Espírito Santo. Eu quero desejar para nós que a gente seja muito batizado com o Espírito Santo. Não é mudar realidades, mas é nas realidades encontrar, ser contemplado por uma notícia, por uma consulta, por algo que não era e agora é, por algo que não podia e agora pode. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Como você vai reagir a ele é bem particular seu. É bem particular seu. Se você vai reagir em silêncio, em euforia, em emoção, dando glória, dando piruleta, isso aí é de cada um. E a gente vai respeitar todas as manifestações. Não vou dizer que o assembleiano está errado, que quem gosta do monte está errado, não vou dizer absolutamente nada disso, que é um desrespeito aos nossos irmãos. Mas o que importa é você saber que na sua realidade Deus te visitou. E que aquilo ali foi tão importante para você, que você vai contar para alguém. Assim, rapaz, olha que legal. Vamos orar nesse sentido? Vamos ficar em pé? Libera seu corpo aí, Sabininho. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. A gente chama isso na psicologia de insight. Até a psicologia é espiritual. Insight. Tive um insight. Insight é o quê? Espírito Santo. Tive um insight aqui. Caraca, velho, olha só. Você tá lá com a sua planilha, você tem o que lá? Um insight. Tá com seu BO. Cara, tive um insight. Não menospreze os insights da vida. São batismos com o Espírito Santo na sua realidade. Amém? Quem está cansado aí? Peça um insight para Jesus. Ah, Jesus, todo dia. Cara, peça um insight. Peça um olhar diferente.
Peça uma perspectiva diferente. Que saia da razão. Que saia do cognitivo. Que saia dos 3 anos que você já andou com Jesus. Jesus, já vi tanta coisa. É só isso mesmo? Fique quietinho no seu lugar. Abra seus ouvidos. Expanda sua mente. Para você perceber os insights. Para você sentir o sopro. Para você sentir o som. Para você sentir o... Eu fui contemplado pelo Espírito Santo. E agora eu tenho mais uma jornada a continuar. Pai, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todo sempre. Deus, não queremos chegar nessa religião que gera em nós senso de controle, senso de poder, senso de domínio, porque tudo é Teu. Levante suas mãos aí, solta o seu corpo mesmo, assim, ó. Espreguiça aí, ó. Tira essas cargas dos ombros aí. Queria estar com o Leandro agora, fazendo um exercício lá às 5 horas da manhã. Solta o seu corpo. Dá uma corridinha para soltar o corpo, né, Leandro? Corridinha de 8 km só para soltar o corpo. Solta o seu corpo. Tira esse peso dos seus ombros. Peso de realidade, peso de dor, peso de frustração, peso de medo. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração nesse dia, para você contemplar uma luz no fim do túnel. Deixa o Espírito Santo mostrar para você uma resposta dentro da loucura que você está vivendo. Deixa o Espírito Santo mostrar uma luz dentro dessa escuridão. Pai, queremos ministrar mesmo nessa manhã. Deus, sem pressa. A Deus, sem controle. Deus, sem métodos. Sem insinuações. Mas queremos viver a realidade, Senhor, que os nossos irmãos lá atrás viveram. De estarem reunidos no lugar. E de repente, veio um som que a gente identificou. Esse som é do céu. Que fez barulho aqui dentro. Que fez o coração acelerar. Fez, Senhor, a gente, nessa realidade, ser transportado para um lugar só nosso, só do Senhor. E a gente perceber Jesus na nossa realidade. A gente perceber Jesus na nossa mesa de café. A gente perceber Jesus na nossa depressão. A gente perceber Jesus no nosso luto. A gente perceber Jesus no nosso dinheiro, na falta dele também. A gente perceber Jesus na nossa solidão ou na nossa companhia. A gente vê Jesus na nossa luta, na nossa prisão. Perceber essa contemplação. O corpo preso, mas a alma livre. A alma carregada, mas o espírito voando. A gente quer viver esse espírito de novo, Senhor. A gente não quer viver mais essa teologia. A gente não quer viver mais essas teorias. A gente não quer viver à mercê da nossa cognição. A gente quer viver o que é cognitivo, sim, mas a gente quer viver o que transcende a tudo isso. De perceber o Senhor num pôr do sol, perceber o Senhor num insight, seja ele qual for da vida. Deus, ministra no nosso coração. Cura as nossas dores, cura os nossos controles, cura, Senhor, as nossas demandas, cura, Senhor, as nossas pseudo-certezas, cura, Senhor, as nossas vergonhas. Deus, cure, Senhor, tire de nós esse peso de controlar a vida, de querer tudo do nosso jeito, de achar que a gente tem o precioso e o outro não tem. Às vezes o outro tem muito mais do que nós. Tira de nós essas armaduras, tira de nós esses pesos, que a gente possa ser livre para de repente, ouvir o som do céu, como de um vento impetuoso, e que encheu toda a nossa casa. Obrigado, Jesus.